Agora, por favor, pague sua taxa obrigatória de mercadorias. Conteúdo patrocinado. Capítulo anterior. Vandaliel usou o exército de expedição zumbificado como um exército descartável improvisado para iniciar uma invasão reversa na nação Escudo Mirg, onde planejou que eles sofressem uma derrota honrosa. Ele acendeu vários fogos demoníacos e fez os zumbis darem passos barulhentos e gemerem alto para garantir que os soldados no forte que havia sido construído na entrada do túnel os notassem. Ele posicionou aqueles que felizmente se transformaram em mortos-vivos de alto escalão na frente do exército, excluindo os membros importantes do exército da expedição. A razão pela qual ele fez isso foi porque teria sido problemático se Malvid, Riley ou Gordon fossem de alguma forma quebrados durante as escaramuças preliminares. E os soldados do forte recuaram, como Vandaliel pretendia. Tudo bem não matarmos todos eles, Bogshan? Perguntou Sam. Está tudo bem, respondeu Vandaliel. Eles não valem a pena matar, e não é necessário. Sendo esse o caso, não devo matá-los. Os soldados do forte eram medianos em força e o comandante dificilmente era uma figura importante no exército. Havia apenas algumas centenas deles, de qualquer maneira. Não valia a pena se esforçar para matar todos eles. E mais importante, seria mais útil se eles atuassem como mensageiros. Embora quando eles incendiaram o forte, Vandaliel sentiu uma certa sede de sangue. Ele usou Hitleek para extinguir as chamas, recuperou os materiais não queimados do forte e continuou pelo túnel. Uau, é tão espaçoso! Quantas carruagens do tamanho de papai caberiam lado a lado? Rita se perguntou. 5, 6 provavelmente caberiam, respondeu Vandaliel. Eu me pergunto como um túnel como este pode ser construído, disse Saria. Guga! Rapiessage soltou um ruído de dor. Rapi, se você voar muito alto, vai bater com a cabeça no teto, Vandaliel a advertiu. Vandaliel simplesmente prosseguiu pelo túnel monótono, deixando os zumbis na frente do exército lidarem com o forte na saída do túnel, e então usou um Detect Life de área ampla para eliminar os espiões restantes dos vampiros. E então ele foi direto, não para a cidade, mas para a terra cultivada que outrora fora a floresta do Ninho do Diabo. Enviando o exército para a cidade, Vandaliel e cerca de 1000 zumbis permaneceram nas aldeias da terra cultivada. O exército avançou sobre Balshebur, a capital do território do Visconde Balchesse, e se envolveu em um ataque frontal bruto e imprudente. Havia 3.000 deles, mas como estavam entre os níveis 2 e 4 e não eram afetados pelos fortalecer seguidores e fortalecer subordinados de Vandaliel, a defesa de Balshebur provavelmente teria sucesso. Eles estavam se movendo lentamente diretamente da frente no meio do dia. Os magos zumbis eram incapazes de recitar encantamentos. Gordon e Riley não estavam equipados com seus itens mágicos e mortos-vivos com valor de utilidade como Cesare não foram adicionados a isso exército. Mesmo na pior das hipóteses onde os mortos-vivos conseguiram quebrar o muro da cidade e entrar, Vandaliel ordenou que eles não matassem cidadãos idosos desarmados, mulheres e crianças. Não importa o quão inúteis fossem as defesas de Balshebur, sua população era de cerca de 10.000. Eles deveriam ter recebido a notícia com antecedência e havia masmorras e ninhos do diabo por perto também. Aventureiros e soldados estariam desesperadamente reunidos aqui. Se um grupo de mortos-vivos simplesmente aparecesse lá, flechas e feitiços ofensivos cairiam sobre eles das paredes e seus números seriam reduzidos. Bem, os soldados e aventureiros provavelmente sofreriam algumas baixas, mas provavelmente não mais do que 100. Os aventureiros e soldados deste mundo eram mais durões do que os da Terra ou da origem por causa de seus trabalhos e habilidades. Na pior das hipóteses, os mortos-vivos fariam um buraco na parede e correriam desenfreados por um tempo antes de serem eliminados? Seria problemático se eles matassem muitas pessoas, então seria perfeito. Afinal, os cadáveres são apenas um fardo temporário, Vandaliel murmurou para si mesmo. Essa cidade precisa cuidar dos refugiados evacuados das terras cultivadas e sofrer de agora em diante. Os refugiados representavam um problema difícil mesmo na terra. Todos os refugiados da terra cultivada somariam apenas 2 ou 3 mil pessoas, mas mesmo assim seriam um grande fardo. Os refugiados das terras cultivadas não teriam para onde voltar. Como muitos deles eram pessoas que não conseguiam ganhar a vida em suas cidades natais, eles não podiam simplesmente ser instruídos a fazer o que quisessem agora que o cultivo havia falhado. E com as terras cultivadas destruídas,
Os empregos dos guardas e dos que trabalhavam nas igrejas também desapareceriam, então a perda seria sentida por todos os lados. Além disso, houve o evento desastroso de 6.000 soldados de elite serem aniquilados, com a maioria deles se transformando em mortos-vivos e atacando a cidade. Com isso, a dignidade da nação Escudo Mirg seria marcada além de suas perdas econômicas e a perda de seu pessoal. Sua relação com o Império Amid, que havia liderado a expedição, pioraria. O Império provavelmente iria querer assumir a responsabilidade pela expedição fracassada na nação do Escudo Mirg, assim como havia feito 200 anos atrás. Mas o general Malvide agora liderava o exército de mortos-vivos de Vandaliel e declarava em voz alta sua própria identidade. Mas o segundo em comando morto-vivo, Cesare, que nasceu na nação do Escudo Mirg, estava ausente. Era óbvio qual deles deixaria uma impressão duradoura nas pessoas. Até mesmo Gordon e Riley estariam exibindo sua fúria, destacando-se ainda mais do que o dano que estavam causando. Estariam a sujar a sua própria honra e reputação, bem como as da Igreja de Alda. Não havia TV ou internet em Lambda e, embora existissem coisas semelhantes aos jornais, elas estavam disponíveis apenas para os ricos. Então as informações não se espalhavam com rapidez e precisão. No entanto, este seria um evento incrivelmente devastador. A notícia se espalharia por toda a metade ocidental do continente Bangaia dentro de um ano. Com isso, nem o Império nem a nação Escudo Mirg sugeririam uma expedição à Cordilheira da Fronteira nas próximas décadas. Aliás, Vandaliel havia desistido de causar um grande escândalo ao espalhar a notícia de que o general Malvide havia sido ligado a Irla e aos outros vampiros. Como ele havia massacrado todos eles, os vampiros agora eram zumbis, e mesmo que ele os adicionasse ao exército de mortos-vivos, os humanos não os notariam. Mesmo que a nação do Escudo Mirg tivesse dúvidas, o Império simplesmente os passaria como mortos-vivos que se juntaram ao exército além da Cordilheira da Fronteira. Na verdade, havia o risco de que os vampiros parecessem ser os remanescentes daqueles que adoravam vida e que viviam em Talosheim, colocando um rótulo falso em Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Se Vandaliel tivesse conexões com alguém em quem pudesse confiar ou uma posição na sociedade, poderia haver uma maneira, mas ele não tinha conexões ou posição na sociedade humana. Por isso havia abandonado a ideia. Além disso, Vandaliel levou em consideração que os vampiros de raça pura, Arapalpap e os principais funcionários do Império Amid agora estariam cientes de que ele era capaz de utilizar mortos-vivos. Ele pensou que eles hesitariam mais em tentar fazer algo sobre Vandaliel se soubessem o quanto ele e seus aliados eram uma ameaça, em vez de ter tudo sobre ele permanecendo um mistério. O fato de o exército da expedição não ter voltado vivo, todos saberiam que o que quer que estivesse em Talosheim era capaz de contra-atacar de qualquer maneira, então deixar vazar tanta informação era necessário. E embora eles soubessem que ele poderia controlar mortos-vivos, os vampiros de raça pura não saberiam se a limitação de apenas ser capaz de controlar mortos-vivos que se aplicava a eles também se aplicava a Vandaliel, ou até que ponto ele poderia controlá-los. E ele manteria suas outras armas como seus golems e a arma biológica, a doença que ele havia criado em segredo. Mesmo que os vampiros de raça pura, o Império e a nação do Escudo Mirg quisessem tentar novamente, eles provavelmente levariam tempo para fazer os preparativos e mesmo que viessem, eles tinham muitas fraquezas. Vandaliel teve seus companheiros que pensaram em tudo isso, saqueando as terras cultivadas. Agora pessoal, vamos saquear tudo, disse Vandaliel. Todos deram vivas em resposta. Tendo os 1.000 mortos-vivos restantes em espera, Vandaliel e os outros estavam saqueando a terra cultivada que agora estava vazia depois que seus habitantes foram evacuados. Ah, encontrei uma roda giratória. Rita anunciou. Gil, parece que não sobrou gado, disse Bowman. Eles levaram os animais com eles quando evacuaram? Perguntou Vigaro. Tenho certeza de que eles simplesmente os libertaram, rezando para que possam recuperá-los mais tarde, respondeu Nuasa. Afinal, cavalos e vacas são trabalhadores valiosos em aldeias agrícolas, e é de conhecimento comum que eles podem se tornar carne quando as pessoas estão com fome. As pessoas em aldeias agrícolas vivem vidas mais difíceis do que eu imaginava, comentou Vandaliel. O que você está tentando dizer? Você é quem está destruindo essas aldeias agrícolas além de qualquer esperança de recuperação, Borcus apontou. Bem, isso é verdade. O objetivo da pilhagem era primeiro adquirir gado.
vacas, cabras, ovelhas e galinhas em vez de burros, cavalos e porcos. Vandaliel tinha golems para realizar o trabalho, e cavalos e burros precisavam de mais do que apenas grama para se alimentar, então cuidar deles seria problemático. E o ambiente ao redor de Talosheim era muito difícil para andar a cavalo. Afinal, estava cheio de inimigos naturais para os cavalos. Os porcos eram desnecessários, pois os monstros forneciam muita carne. A razão pela qual Vandaliel queria vacas e cabras era porque ele queria laticínios. Mesmo com feitiço fermentação, fazer queijo e iogurte seria impossível sem o ingrediente básico. Ele também queria fazer manteiga. O número de coisas que ele poderia cozinhar com eles aumentaria muito. E ele definitivamente queria experimentar a manteiga fermentada de que ouvirá falar no laboratório de pesquisa em Oridin. Quanto às galinhas, a demanda por ovos não era atendida apenas com os gigas, e como cada ovo individual era do tamanho de um ovo de avestruz, às vezes havia situações em que eram um tanto inconvenientes de usar, mas parecia que os desejos de Vandaliel não seriam atendidos. Nenhuma das aldeias agrícolas tinha gado sobrando. Afinal, alimentar o gado custa dinheiro. Embora as cabras comam quase tudo, disse Kashia. Neste mundo onde os Devilsnes estavam espalhados pelas terras e monstros perigosos como goblins viviam fora deles, a terra agrícola era limitada. Embora o grão colhido nesta terra limitada fosse suficiente para alimentar as pessoas, não havia terra suficiente para criar gado em grande número como era feito na terra. Por causa disso, o gado era geralmente caro. Os fazendeiros desta terra cultivada teriam levado todo o gado que pudessem com eles quando evacuassem e libertado o resto na esperança de que eles se reunissem com os animais. Mais tarde. Que pena, disse Vandaliel. Bem, eu consegui pegar isso, então está tudo bem. A próxima coisa que ele queria era uma máquina para afiar fios e tecer tecidos. A grande maioria das roupas em Talosheim era feita de peles e couro. Nos 200 anos desde a destruição de Talosheim, suas máquinas de tecer tecidos apodreceram. Eu poderia fazer máquinas de costura com golems, mas sem linhas e tecidos seria. Os pesquisadores da Orid não sabiam fiar fios ou construir máquinas de tecelagem? Perguntou Rita. Eles não fizeram, respondeu Vandaliel. Embora fossem falhas como seres humanos, os pesquisadores estavam na vanguarda de sua civilização avançada. Houve alguns pesquisadores que queriam usar magia de atributo de morte para tecido, mas eles não possuíam esse conhecimento. Bem, desde que eu tenha um modelo para trabalhar, posso imitá-lo com golems, disse Vandaliel. Se eu fizer melhorias a partir daí, acho que posso construir uma fiação. Parecia que o dia em que Talosheim se tornaria uma cidade moderna de Lambda com todas as necessidades da vida estava próximo. Então, o que vamos fazer com os campos? Perguntou Vigaro. Bem, Lévios, é claro, disse Vandaliel. Ele e seus seguidores não estavam atrás apenas dos materiais deixados pelos aldeões. Ele queria a colheita e as colheitas também. Na verdade, essa era a principal coisa que eles procuravam. Este é um bom trigo. Vamos pegá-lo pela raiz. Levantar. Quando Vandaliel deu essa ordem, o campo de trigo começou a crescer. Incontáveis pernas estendiam-se debaixo da terra onde crescia o trigo. Depois de transformar o campo de trigo em um golem, ele pretendia levar toda a sua terra e o trigo que crescia com ele. Conteúdo patrocinado. Com isso ele poderia fazer todo o pão, okonomiyaki e takoyaki que quisesse, bem como ramen em um futuro próximo. Ele poderia fazer mais udon e macarrão também. Não havia pó de bolota suficiente para tudo isso, então esse trigo seria muito útil. Ele seria capaz até de fazer palha e papel de palha. Bem, isso também precisaria de tentativa e erro. Bokshan, e esse painço? Perguntou Rita. Acho que é milheto rabo de raposa e milheto de curral. O painço pode ser colhido rapidamente, então vamos levá-lo conosco, disse Vandaliel. Eles também são nutritivos. Ele tinha a sensação de que o painço era muito popular na terra. Processá-lo também foi mais fácil do que bolotas. Ah, esse campo tem soba, disse Kashia. Eles o transformam em galetes na nação do escudo Mirg, não é? Vamos levá-lo conosco. Soba seria maravilhoso. Pode ser adicionado a sopas frias ou quentes. Fazia até chás aromáticos, aparentemente. O que estamos fazendo com o feijão? Perguntou Borcos. Vamos levar, é claro. Os feijões cultivados aqui pareciam grãos de soja ou algo semelhante a eles. Com isso, Vandaliel finalmente seria capaz de fazer miso normal. Molho de soja também.
E tofu, leite de soja, coalhada de feijão, tofu frito. Que maravilha! Além disso, ferver os feijões que ainda estavam verdes e adicionar sal a eles para comê-los como edamame asterisco, também era aparentemente agradável. TLN asterisco, soja imatura cozida e servida com sal, conforme descrito. Os feijões aqui parecem ser de uma espécie diferente, disse Sam. Estes são feijões azuki. Levante-se, levante-se, levante-se. Com feijão azuki, Vandaliel conseguiria fazer pasta de feijão vermelho. Ele não tinha açúcar, mas talvez o mel pudesse ser usado como substituto? Parece que há tomates crescendo neste pequeno campo, meu senhor, Bowman relatou. A pensar que um ingrediente tão versátil estaria em um lugar como este. Entre os pesquisadores da origem, havia aqueles que acreditavam em tomates, além dos que acreditavam na maionese. Depois de sofrerem ataques cardíacos e morrerem repentinamente, os crentes do tomate falavam sem parar sobre as maravilhas do molho de tomate enquanto sussurravam reclamações sobre a comida do refeitório do laboratório. Vandaliel gostava de maionese quando estava na Terra, mas era uma pessoa que preferia ketchup. Até agora não tínhamos tomates, então desisti. Mas com isso finalmente. Levante-se, levante-se, levante-se. Bem, não era como se ele não tivesse os outros ingredientes de que precisava, então as coisas provavelmente dariam certo. Vandaliel também adquiriu batatas, cenouras, daikon, cebolas e outras hortaliças das fazendas, levando as roças inteiras. Seria possível fazer amido de batata a partir das batatas. Aliás, Vandaliel estava usando o Golem Transmutation para criar pilhas de sujeira para preencher os buracos criados pela remoção dos campos. Agora então, vamos voltar para Talosheim, ele disse. Levando consigo seus golems de campo, Vandaliel e seus seguidores colocaram a nação Escudo Mirg para trás. Conforme planejado anteriormente, as fazendas sofreram danos devastadores e 1000 mortos-vivos foram deixados para trás. Ele espalhou veneno mortal em todos os canais de irrigação e reservatórios de água, e também nos campos onde nada restava além de sujeira. Não era um veneno que se dissiparia com o tempo, mas o tipo de contaminante que penetraria no solo e na umidade e permaneceria por décadas. Com isso, a terra cultivada se tornaria inabitável e inutilizável para os humanos. Deixar mortos-vivos nas aldeias era a maneira de Vandaliel mostrar bondade. Eles serviram como avisos para que os aldeões não voltassem, e sem saber, tentassem usar a água envenenada para cultivar mais plantações. E outro ponto de bondade foi que Vandaliel não havia tocado nos poços, sabendo que haveria uma chance de a contaminação chegar até a cidade. Visconde Balchesse, você roubou a floresta ninho do diabo de nós, mas digamos que agora estamos quites, Vandaliel murmurou na direção de Balshebur, antes de entrar no túnel pela entrada do lado da nação Escudo Mirg. Pensando bem, Bokshan, você pode fazer wood golems de árvores, não pode? Perguntou Saria. Eu posso, por quê? Você não poderia fazer linha e papel apenas transformando as próprias plantas em golems? Vandaliel tinha a sensação de que tinha feito as coisas de longe, mas tinha adquirido carne e soja, por isso seu esforço não tinha sido em vão. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, no reino divino de Alda, o deus da lei e do destino, os deuses estavam conduzindo uma reunião de emergência. A razão era que Bormak Gordon, aquele que havia sido considerado um candidato a se tornar um espírito heróico e possivelmente até um deus dependendo de seu trabalho, havia se desviado dos ensinamentos de Alda. Curatos, mostre a todos o recorde. O deus dos registros Curatos abriu o livro que segurava por ordem de Alda. Incontáveis esferas semelhantes a bolhas de sabão erguiam-se de suas páginas. Suas superfícies continham imagens do que o exército da expedição havia testemunhado em Talosheim. Eles começaram a estourar e desaparecer um após o outro. No instante seguinte, a última bolha de sabão restante com uma imagem em close do rosto morto-vivo de Gordon desapareceu. Este é o registro de uma criança que fez parte do exército da expedição, disse Curatos. E os registros depois disso? Perguntou Alda. Infelizmente. Parece que seus espíritos foram presos depois que foram massacrados, ou eles se transformaram em mortos-vivos como Bormak Gordon fez. No entanto, por favor, olhe aqui. Curatos abriu outra página, mostrando uma cena onde a parede de Balshebur foi quebrada e o exército da expedição Undiad estava batalhando com os soldados. Esta foi a cena presenciada pelos crentes da Alda, gravada pelos Curatos.
Curatos foi capaz de registrar as coisas vistas e ouvidas no instante em que os crentes fizeram a oração inconsciente de "ó Deus", e agora ele foi capaz de compartilhar esses registros com outras pessoas. As coisas mostradas nesses registros eram coisas que muitos dos deuses presentes aqui, incluindo Alda, estavam cientes. Afinal, foram eles que receberam orações quando os soldados sussurraram: "ó Deus". No entanto, não houve um pequeno número de deuses vendo isso pela primeira vez. Eles ficaram muito chocados. Isto é, uma criança Dhampir é capaz ou algo assim. Como pode ser isso? Esta doença nunca existiu antes. Você quer dizer que este Dhampir criou ele mesmo? Ele está fazendo uso de mortos-vivos. Ele é como Za. Silêncio. Niltark, o deus do julgamento, interrompeu o deus para impedi-lo de dizer algo descuidado. Gostaria de pedir a você que se abstenha de se referir a este Dhampir por qualquer outra coisa que não seja Dhampir ou seu nome, Vandaliel. Me desculpe. Obrigado, Niltark-sama, disse o outro deus, percebendo seu erro depois de ver a expressão furiosa de Niltark. Comparar Vandaliel a ser a segunda vinda de Zakart, ou um ser semelhante a um deus maligno, não era um problema de caráter para os deuses. Eles queriam evitar que Vandaliel adquirisse um título. Os títulos que aparecem no status de alguém não são meros rótulos ou segundos nomes, mas coisas que têm um efeito real. Um título de Rei Goblin concederia dano aumentado contra monstros conhecidos como goblins, e títulos como Invulnerável ou Imortal tornariam mais difícil para o portador de tais títulos morrer. A condição para adquirir um título é que um grande número de indivíduos, ou indivíduos com grande influência, chamem alguém por aquele título. Embora seus poderes e posições variassem, todos reunidos aqui eram deuses. Eles eram os seres mais influentes no mundo de Lambda. Se os deuses chamassem Vandaliel de a segunda vinda de Zakart, aqui, não havia como dizer que tipos de poderes ele receberia. Mas Alda, por que estamos reunidos aqui? Este Dhampir realmente usou incontáveis golems e mortos-vivos enquanto era jovem, criou uma doença, massacrou um exército de 6.000, transformou esse exército em mortos-vivos e mostrou suas presas na nação Escudo Mirg. Mas olhando de outra forma, isso é tudo de que ele é capaz, não é? Quem falava era Fitum, o deus das nuvens trovejantes. Ele era um deus de uma geração mais jovem em comparação com os outros deuses daqui, tendo se tornado um deus apenas nas últimas dezenas de milhares de anos. As palavras de Fitum poderiam ser interpretadas como desrespeito cruel à vida humana, mas como ele disse, as coisas que Vandaliel havia feito, vistas nos registros, não eram algo para reunir todos os deuses e fazer um grande alarido. Até agora, mais de 10.000 vidas foram reivindicadas em cada guerra, e incontáveis países foram arruinados por monstros em fúria. Em comparação com tais perdas históricas, as mortes do exército da expedição e as de Balshebur, que totalizaram menos de 10.000, foram muito pequenas. O fato de apenas soldados e aventureiros terem sido mortos como resultado direto da batalha apenas reforçou essa noção. Claro, a família, amantes e amigos do falecido seriam torturados por sentimentos de dor e perda, mas não era como se civis impotentes tivessem sido assassinados em massa. E como deuses, eles não poderiam apoiar muito uma única nação sem causar problemas. Mas as ações deste Dhampir não são simplesmente muito cruéis? Outro deus perguntou. Fitum sentiu vontade de rir dele. O que você está dizendo? As ações deste Dhampir parecem indiferentes para mim. Indeciso? Sim. Como prova, a doença que o Dhampir usou no exército da expedição, ele não usou em Balshebur, usou. É por isso que os mortos-vivos foram repelidos. Como disse Fitum, Vandaliel não usou essa doença ao atacar Balshebur. Apesar do fato de que a cidade de 10.000 poderia ter sido aniquilada por 3.000 mortos-vivos se a doença tivesse sido usada. Não, a limitação da doença que fez com que cessasse seus efeitos depois de meio-dia. Se essa limitação tivesse sido removida e infectasse uma única pessoa em Balshebur, isso por si só significaria o fim da cidade. Sua taxa de propagação e a velocidade com que produzia seus sintomas provavelmente eram muito rápidas para que se espalhasse para outras cidades e vilarejos, mas 10.000 cidadãos seriam reduzidos a aleijados e doentes em poucas horas. Mesmo que tivessem a sorte de se recuperar, a doença simplesmente sofreria uma mutação e os infectaria novamente, de modo que não haveria sobreviventes. O povo de Balshebur iria se contorcer e sofrer muito antes de todos morrerem. Apenas materiais para criar mortos-vivos seriam deixados.
Ele não fez isso, então é por isso que suas ações são tímidas. Não, ingênuo, disse Fitum. Ele não é alguém de quem devemos ter cuidado. Fitum, parece-me que você está subestimando o Dhampir. Estou errado? Perguntou Curatos. O que você está dizendo, Curatos dono? Estou simplesmente dizendo que as coisas que este Dhampir fez não são problemas dignos de nós, deuses, discutindo-os. Se vamos discutir alguma coisa, não deveriam ser os vampiros adoradores de deuses malignos se contorcendo em seu território, Alda? Fitum, o deus das nuvens trovoadas, não era um apoiador particularmente zeloso de Alda. Ele era simplesmente um ex-herói elogiado pelo povo com muitas grandes conquistas contra as raças de vida e os deuses do mal em seu nome. Ele não era um seguidor devoto de Alda como Gordon. Meu Deus, os dias têm sido terrivelmente monótonos desde que me tornei um deus. Eu não me importo se são Dhampirs ou mortos-vivos, eu gostaria que houvesse um inimigo digno que fizesse meu sangue ferver como fazia quando eu era humano. Alda abriu a boca. Todos esperavam que ele repreendesse o jovem deus por sua impertinência. O que Fitum diz é razoável. Conteúdo patrocinado. Os deuses, incluindo o próprio Fitum, se agitaram com as palavras inesperadas de Alda. No entanto, as coisas não são tão simples. Há razões para acreditar que este Dhampir Vandaliel destruiu o artefato criado por Yupeon e quebrou o espírito dividido dentro dele. Os deuses agora estavam fazendo um alvoroço. Impossível. Um espírito dividido. Ele quebrou algo tão parecido com uma alma? Então essa é a razão pela qual Yupeon não está aqui. Talvez o fato de ele não ter espalhado a doença para a cidade não por ingenuidade como sugeriu Fitum, mas como um alerta para nós. Para dizer que ele pode fazer tal coisa sempre que desejar. Mas ele não poderia ser tão audacioso a ponto de nos ameaçar. Se ele for então o antigo. Silêncio. Parecia que Alda estava tentando usar esse encontro para compartilhar sua sensação de perigo iminente com os deuses que haviam ficado tão relaxados recentemente. Mesmo que Alda tenha declarado que esta era uma guerra contra os remanescentes do Rei Demônio e Vida, com 100.000 anos se passando sem nenhum progresso real, até os deuses se sentiriam cansados e moles. Isso só foi estimulado pela falta de movimentos organizados dos remanescentes que deveriam ser seus inimigos. Então você enviará uma mensagem divina para que este Dhampir seja exterminado? Perguntou Curatos. Não, disse Alda. Há uma chance de que isso tenha o efeito oposto. Se Alda desse a ordem de extermínio de Vandaliel e desse informações detalhadas sobre ele por meio de uma mensagem divina, o clérigo que recebia a mensagem divina poderia não ser capaz de recebê-la totalmente e havia um alto risco de que ela fosse interpretada de maneira perigosa, como mate as crianças asterisco. TLN asterisco. Essa interpretação errônea seria possível em japonês, porque muitas vezes não há distinção de plural, então mate a criança. Seria interpretado como mate as crianças neste contexto. E se eles enviassem cavaleiros e forças de extermínio para Talochein sem serem escrupulosos nos preparativos e na coleta de informações, eles simplesmente repetiriam os fracassos do exército de expedição. Como resultado da discussão, foi decidido que as mensagens divinas seriam enviadas a todas as igrejas, permitindo que os clérigos incutissem vigilância nos humanos e os encorajassem a estarem preparados. O Dhampir já havia feito grandes coisas. Os deuses previram que ele ficaria escondido na cordilheira da fronteira por um tempo, reunindo suas forças. E havia alguém além de Vandaliel que também era perigoso. Alda havia enviado inúmeras mensagens divinas dizendo, aquele homem é perigoso, ainda se movendo livremente. Eles tinham que ser cautelosos com ele também. TLN asterisco. Dependendo do contexto em japonês, isso também pode significar, aquele homem está em perigo, e é por isso que a mensagem divina tem sido mal interpretada repetidas vezes até agora. Enquanto isso, devemos usar os clérigos para reunir candidatos a campeões e heróis, criá-los e prepará-los, suponho. Sábia Alda, você também é indiferente, pensou Fitum. Ele riu amargamente para si mesmo. Se dependesse dele, se houvesse a menor chance de que o Dhampir possuísse o mesmo poder que o Rei Demônio, ele sacrificaria de bom grado 10.000 ou mesmo 100.000 vidas para exterminá-lo. Ele faria os deuses suportarem a dor de criar espíritos divididos e os faria descer sobre o mundo, preparados para arriscar a aniquilação de todos os servos e espíritos heróicos. Ele não daria tempo ao Dhampir para reunir mais poder. No entanto, Fitum não expressou essa opinião.
Embora os outros provavelmente não ouvissem, se por alguma pequena chance eles adotassem seu plano, isso apenas o incomodaria. Este é o primeiro inimigo que posso lutar até a morte que apareceu desde que me tornei um deus. Tenho que deixá-lo crescer mais. Uma luta até a morte não é onde o forte mata o fraco de uma maneira unilateral. É uma luta até a morte, pois é uma luta onde ambos têm a capacidade de tirar a vida do seu oponente. Agora então, pequeno Dhampir, fique maior, mais cruel, mais implacável e o mais importante, mais poderoso. Eu, Fitum, o deus das nuvens trovoadas, cuidarei de você até que eu o mate com minhas próprias mãos. Explicação do trabalho. Desjuntor de alma. Um trabalho que aquele que quebrou uma alma pode adquirir. Ele concede um bônus para a aquisição de habilidades como Soul Break, Spirit Form, Long Distance Control e Parallel Photo Processing, e embora proporcione grande crescimento nos valores de atributos de mana e inteligência, o crescimento em outros valores de atributos é baixo. O nome do job pode sugerir que é um job ofensivo, mas como é preciso possuir poder suficiente para quebrar uma alma para adquirir este job, é um job que simplesmente fornece suporte para Soul Break. Explicação da habilidade. Materialização. Esta é uma habilidade que materializa partes do corpo que originalmente não possuem forma física. É adquirido principalmente por monstros do tipo astral, espíritos que foram contaminados com mana, como fantasmas e espectros. A forma espiritual materializada torna-se suscetível a dano físico, mas não tem carne e sangue, então o dano sofrido ainda é menor do que o dano de prata ou itens mágicos. Tem um efeito maior do que a habilidade Spirit Form, fazendo com que a pessoa fique em um estado mais próximo de ter um corpo de carne, mas como permite danos das fontes mencionadas e adiciona limitações de forças como a gravidade, não pode ser dito ser superior à habilidade da forma espiritual. Nenhuma pessoa além de Vandaliel foi confirmada como possuidora dessa habilidade. Conteúdo patrocinado.